Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No Radar do Dinheiro. Para você que ainda não segue nosso canal, inscreva-se. E também para você que já está assistindo, peço o seu like nesse vídeo, que aliás hoje temos mais um convidado, Gustavo Bueno, ele que é responsável pela área de análise de fundos imobiliários do Grupo XP. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo. Beleza. Cara, primeiro obrigado por aceitar nosso convite aí de participar no vídeo. Eu queria trazer muito mais para as pessoas, a gente tem falado muito em fundos imobiliários, agora no final de 2018 fizemos um vídeo aí que já passou do número de milhares de views, né? As pessoas falando sobre recomendações em fundos imobiliários para o ano de 2019, que seria um ano bastante interessante. Só que dando um passo atrás, eu queria falar da carteira de fundos imobiliários da Rico, né? Ela teve uma performance, acho que brilhante no ano de 2018, e essa é uma das nossas recomendações para você que nos assiste. Mesmo que não seja cliente Rico, também você pode abrir sua conta gratuitamente e seguir a carteira recomendada mensal da Rico. Então, queria que você falasse um pouco mais da carteira recomendada da Rico de fundos imobiliários, quantos papéis são, como que vocês trabalham, qual a indicação, por que são essas indicações, enfim, explicar um pouco mais para o pessoal que conhece e falar também, obviamente, da performance de 2018 e daquilo que depois a gente fala que esperar para 2019. A gente trabalha com, give or take, 6 papéis. E a ideia é sempre a gente poder mesclar um pouquinho 2 tipos de estratégia na carteira da Rico, né? A primeira estratégia é um pouquinho de renda, que eu acho que é sempre interessante ter lá uma coisa que seja mais resiliente. Lembrando que todos os investimentos em fundos imobiliários, eles podem ser também muito bem diversificados, né, nas estratégias de fundo imobiliário. Então tem uma parte de renda que é importante. Geralmente nessa parte de renda entra alguma coisa de CRI, por exemplo. E tem sempre uma pequena estratégia dentro da mesma carteira, né, apesar dela ser única, que ela é também ligada a valor. A gente viu fundos imobiliários sofrerem muito nos últimos anos e a ideia era justamente poder captar esse valor ao longo do tempo do fechamento de vacância, do aumento de aluguel ao longo do tempo, né, das propriedades que fazem lastro para esses fundos imobiliários. E a gente tenta captar isso da melhor maneira ao longo do tempo. Como assim, né? Muita gente aí fala, como assim você pega isso ao longo do tempo, né? Então vamos lá, período pré-eleições, por exemplo. Né? Tudo, né, volatilidade alta, dando vários problemas. A gente falou, não, a gente precisa de mais coisa que tenha rendimento gordo, renda ao longo do tempo. Então, boa parte da nossa carteira era fundo de CRI. E faz parte mesmo, sabe, esses momentos para você poder dar essa diversificação. No momento que passou o primeiro turno, que ficou bem claro o Bolsonaro ali, a curva de juros, os juros longos, né, eles caíram bastante e nesse momento essa carteira performou bem, porque ela vem logo de cara, né, versus o que o pessoal chama de duration, né, que é, enfim, quando a taxa de juros cai, esses fundos são os que mais sobem por causa desses juros caindo. E a partir do segundo turno, o que aconteceu foi, todo mundo começou a acreditar mais no longo prazo, todo mundo começou a acreditar mais em crescimento real mais alto, juros menores no longo prazo. Isso é bom para quê? Isso não é bom muito para dívida, né? Se você for ver renda fixa, não tem tido um desempenho lá tão legal agora nos últimos meses, né? Tem mais a ver com equity, né, que a gente chama, né, ou o ativo em si. Aonde que você pega ativo em fundo imobiliário? Em fundo de tijolo. Então a gente migrou muito dessa nossa carteira para fundo de tijolo mesmo, hardcore assim, para conseguir realmente aproveitar desse momento do equity, né? O fundo imobiliário é um híbrido, né, muito interessante. Ele pode ter lá a sua proporção de dívida, etc., né, via CRI, né, que ele pode comprar, etc., mas ele pode ter também essa versão de equity que ele tem, né, que é o empreendimento que está por trás, tanto nos seus dividendos que ele entrega, quanto no valor que aumenta ao longo do tempo. Então, a estratégia que a gente tem adotado, ela sempre muda ao longo do tempo, porque os momentos que a gente passou também não foram tão simples, né? Mas agora que a gente acredita mais, né, para frente, olhando para frente, a nossa visão foi muito mais de equity mesmo. Então, logo que a gente veio depois das eleições, a gente mudou toda a nossa carteira para esse negócio de equity, a gente aproveitou vários desses movimentos, e aí o que aconteceu? Em dezembro, na nossa carteira, ela chegou a bater lá 20% de rendimento, com uma volatilidade super baixa, parecida de renda fixa, assim, então a gente foi super, ultra, né, mega bem, assim, fiquei super contente. Meu bônus é definido na meta da carteira, tá? Então, saiba que a gente se esforça realmente para fazer... É que a gente fala a mesma coisa disso, por exemplo, daqueles gestores que têm taxa de performance em cima de fundos, né?
você vê que essas pessoas elas trabalham, como no seu caso também trabalham muito mais ativamente, buscando oportunidades, realizando análises mais profundas para tentar trazer um retorno cada vez melhor para aqueles que seguem, no seu caso, a carteira de fundos imobiliários e para um gestor de fundos, no caso daqueles cotistas dos fundos, né? Exato. E aí o que a gente fez? Vendo tudo isso, a gente teve a sensação um pouco que o mercado começou a chegar nos nossos preços-alvo, né? Nos preços que a gente acreditava que era o ideal para cada uma desses fundos. E o que a gente fez foi, a gente apimentou ainda mais a carteira, tentando ter uma série de ganhos agora que a gente acredita que vão ser muito bons. Isso você diz já para 2019, já pensando nisso. Isso. Eu até só queria te perguntar, desculpa te interromper, entrando um pouco para 2019, eu quero falar muito mais no sentido, continuam os 6 papéis, eu queria que você falasse muito dos setores, de quais são os papéis agora dessa carteira de janeiro, e como que funciona? Você troca uma vez por mês, é mais ou menos isso, né? Então, só para a gente falar para quem quer seguir a carteira a partir de agora também. A gente tem o relatório de alocação. Esse relatório de alocação, ele é um marco para a gente, porque todo mês a gente revisa todas as nossas contas. E a gente revisita todos os fundos imobiliários. Esse está caro, esse não está, etc. Lembrando, a carteira, ela não é um fundo de fundos, né? Ela é uma indicação de novos investimentos, de posições que você pode assumir ao longo do tempo. Então a gente está sempre preocupado em procurar esses gaps mesmos de fundos com boa gestão, com boa liquidez, que estejam em praças corretas. Então, por exemplo, ativos como escritórios no Rio de Janeiro são ativos que vão sofrer um pouquinho mais. Então a gente evita a exposição ao Rio de Janeiro, por exemplo. Então praça importa muito. E aí outra coisa que importa bastante é o momento do fundo, né? Então assim, todo mês, no relatório de alocação, a gente passa por esse processo, refazendo as contas e falando, olha, de cima para baixo, né? Tirando de todos os fundos, os 160, eu corto gestão e liquidez, dá uns 60, eu analiso o mercado e ativo, dá lá uns 30. Aí eu tenho que fazer a carteira, vai ter que ter pelo menos uns 10 ali que vão estar próximos, né, para a gente montar a carteira com 6. E aí a gente analisa até esse momento para ver qual que é o momento e qual que é esse fundo imobiliário que merece entrar naquele mês dentro da carteira. Então, um exemplo, né, prático, nesse último mês a gente colocou 2 fundos que têm uma volatilidade, né, um risco um pouquinho mais alto, mas que a gente gosta bastante, por exemplo, HTMX, que é um de hotéis, e um outro que é o FFCI, que é um de lajes corporativas em São Paulo. Olha a situação de cada um deles, só para você entender o momento de entrada e como que a gente põe isso para dentro da carteira. O HTMX, ele tem um estoque em unidades de hotéis, que ele vai vendendo, isso gera um rendimento e a cota vai subindo por causa disso. Cara, tem meses que ele não vende as unidades que ele queria, entendeu? Então nem sempre o rendimento é igual ao do mês anterior. Então você tem um problema ali que é estrutural, ok. Mas veja por outro lado, o PIB crescendo, ele conseguir desovar no mercado essas unidades é muito mais fácil e a preços muito melhores. Então, se a gente tem o call de PIB, isso faz sentido estar na nossa carteira, com peso menor, né, obviamente. Agora, olha o FFCI. Você fala, Gustavo, laje corporativa em São Paulo, ok, super fácil, tranquilo. Mais ou menos. Na verdade, era um fundo que tinha acabado de entregar 65 centavos a cota em dezembro, passou para 50 centavos a cota em janeiro. Eu já sabia que isso ia acontecer. E aí eu falei, pessoal, e aí? Vamos colocar ou não vamos? É difícil às vezes acertar exatamente o momento. E nesse caso foi um call, cara, vamos, porque lá na frente a gente já sabe, dezembro provavelmente ele vai entregar 90 centavos a cota, né? Dentro dos nossos cálculos de carência que acaba, vacância que deve zerar, entre outras coisas que são riscos desse fundo, né? Então, tem uma perspectiva de valorização grande especificamente desse fundo, né? E a gente queria mostrar exatamente isso. Ele estava a 145 quando ele entrou, você imagina que hoje ele foi para quase 170, eu acho. Então, assim, os movimentos eles são rápidos, geralmente eles acontecem mais ou menos como no mercado de ações, né? Ele vai, alcança o patamar e vai. Mas achar essas brechas é sempre o que a gente está procurando na carteira. Esses dois são exemplos mais arriscados, mas a gente tem coisas que são menos arriscadas também. Então, por exemplo, eu tinha visto que muitos fundos de CRI, eles continuaram tendo um pouquinho um upside aí ao longo do tempo. E quando eu fui olhar entre os fundos de CRI, tem um que tem um pouquinho de exposição a ativos reais, que é o Maxi Renda. O Maxi Renda que é o da Asset, da XP, né? E quando eu olhei isso, eu comecei a olhar para ele e falei, pô, esse daqui eu sei que no segundo semestre ele vai entregar os rendimentos desses ativos. Então, olha, estou falando de equity. E ao mesmo tempo, eu sei que da parte de CRI,
o preço da cota ainda não andou. Então eu coloquei a R$10, está a 11,20 agora, 11,15, alguma coisa assim. É um pouco o momento, sabe? E você saber entrar em cada um desses momentos é o grande truque. E é para isso que serve a carteira. A gente sempre mostrar que, olha, as opções estão aí, você consegue montar uma carteira boa. Mais importante, tá? E aí era uma coisa que eu queria bater bastante nessa tecla, que a gente se preocupa muito. Fundos sadios, com um upside imobiliário óbvio, ou com coisa boa dentro, sabe? Muita gente vem pra gente, não, mas isso aqui paga um yield maior. Você fala, tá, mas daqui 2 anos esse negócio vai valer metade do patrimônio, sabe? Tipo, não casa. O seu negócio é muito mais, então, pescar essas oportunidades, vamos chamar assim, de curto prazo, aliado àqueles já pensando que são fundos muito mais, que tem um bom histórico, não só do ponto de vista de gestão, como outras questões também financeiras, mas olhando num prazo um pouco mais longo, né? Sempre muito importante, tá? Porque esses são os fundos que vão compor a carteira de sei lá, milhares de clientes, né, da rede, e que no final esse pessoal não é um pessoal que vai tradar todo dia, né? Então a nossa responsabilidade é com essas pessoas. Então, como a gente quer desenvolver esse mercado, né, de uma maneira ou de outra, nada melhor do que fazer isso de uma maneira super responsável, né? Sim. Então assim, a gente trabalha com uma coisa super limitada, que são lá uns 30 fundos no total que a gente pode escolher ou não, assim, de verdade, né, naqueles filtrinhos que eu comentei, mas no final das contas, assim, você consegue gerar bons rendimentos com essas coisas, sabe? 20% no ano. É excelente. 20% se a gente levar em consideração que a renda fixa, a taxa de juros está em 6,5% e que o IFIX foi 5%, né? Exatamente. Então foi 4 vezes o IFIX. Não, ótimo, né? Parabéns mesmo pela rentabilidade. E eu queria falar, assim, vocês fazem a troca uma vez por mês. Então todo início de mês lá no site da Rico, só queria que você falasse o dia também, se tem algum dia diferente especificamente, para vocês publicarem essa carteira para o pessoal que segue também acompanhar, para ver inclusive se houve alguma troca. Outro ponto, só desculpa até te interromper, para quem não conhece aí na carteira de fundos imobiliários da Rico, é muito interessante porque tem um conteúdo muito grande de informação, olha, realmente eu acho que é muito interessante e ela cresceu muito em cima das informações colocadas para uma área específica que toca essa parte de fundos imobiliários. Então, se puder só falar um pouco nisso, a mudança é sempre no início de mês, né? Sempre no início de mês, e a gente tem até o 5º dia útil do mês seguinte para publicar esse relatório. Tá aquela correria, tal, mas faz parte. Publica. Sim, tem que publicar, tá? Isso porque a gente tem que posicionar todo mundo. A gente sempre faz isso fora do horário de mercado, isso é importante falar, ou na parte da noite, ou da manhã. Geralmente é na parte da noite, tá? Porque daí melhora, né, a comunicação e tudo. Mas com certeza, todo mês a gente tem que olhar isso de novo, reaprender o mercado. Não é um mercado tão simples, muita gente... não, pô, prédio, não é só isso, né? Você tem N coisas. De novo, 160 fundos, eu uso 30 só, né? Para realmente montar uma carteira. Então, todos esses filtros, essas seleções e o momento do fundo, tudo isso compõe para esse rendimento, né? De uma maneira ou de outra. Então, nossa, a gente realmente se esforça bastante aí para dar certo essa carteira. E todo mês, 5º dia útil, tá lá para vocês. Legal, só uma última pergunta. Tem 6 fundos, numa média, vocês fazem quantas trocas por mês? Olha, a gente tenta trocar o mínimo possível. O meu problema nos últimos meses foi que o mercado mudou demais. E eu queria estar preparado para as novas tendências que eu acreditava que o mercado ia trazer. Então, eu diria que nos últimos, se fosse pegar os últimos 6 meses, assim, eu diria umas 2 a 3 trocas por mês, o que não é muita coisa. Assim, também não é pouquíssimo, né? Às vezes o cara quer ver uma troca só no mês, alguma coisa assim. Mas assim, 2, 3 trocas eu diria em média com certeza. Se fosse no mundo ideal bastante estabilizado, 1 troca no mês, 2 no máximo. Assim. Legal. Eu até fiz essa pergunta porque eu sei que algumas pessoas que seguem a carteira recomendada de fundos imobiliários da Rico acabam não acompanhando as carteiras nos meses seguintes e acabam não realizando essas trocas e no final das contas tem perdas. Então acompanhe a troca, que nem o Gustavo disse, até o 5º dia útil, todas essas trocas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Volto sempre. Vamos ver agora no final desse ano. Tenho certeza que daqui a alguns meses você já volta aqui de novo para falar de novo numa baita rentabilidade dessa carteira, para outras pessoas conhecerem esse trabalho. Vou colocar aqui o link também para vocês da carteira de fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, novamente, deixa o seu like. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.